Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez. É sempre uma grande alegria podermos ter este pequeno encontro para meditar na palavra de Deus, para permitir que a palavra vá falando ao nosso coração, aquelas coisas que vão saltando aos nossos olhos quando lemos a palavra de Deus, algumas respostas diante das circunstâncias que estamos vivendo, das situações que surgem no nosso dia a dia e que a palavra vai trazendo respostas para nós. Como é bom saber que temos um Deus em quem podemos confiar, que é o Senhor dos Senhores, que está acima de todas as coisas e que nos fala, e que nos ouve, e que nos atende, segundo a sua sabedoria, sua soberania. Ele vem ao nosso encontro e Ele vem suprir as nossas necessidades. Seja através da resposta, seja através do cuidado, Deus está conosco. Que coisa gloriosa! Eu quero convidar então você a orar nesse momento, orar pela sua igreja, orar pelo seu pastor, eu preciso tanto, orar pelos seus líderes, orar pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos genros e noras e netos. Quanta gente precisa de oração, orar pelos seus amigos que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Quantos precisam ter este encontro especial com Jesus? Orar pelo nosso país. Quantas turbulências vivemos nestes últimos tempos, não é? Aliás, não só nesses últimos tempos, desde que eu me conheço por gente, como se diz popularmente, nós vivemos de turbulências e de trancos na nossa vida aqui no Brasil, mas nós precisamos continuar a interceder por este país tão grande, tão abençoado, para que haja justiça, haja paz, para que a violência cesse, para que ela seja contida no nome de Jesus, para que as pessoas possam viver de maneira digna em nosso país. Nós precisamos orar pelas eleições que se avizinham. Que tarefa tremenda, mas eu quero dizer a você uma verdade. Só a Igreja de Jesus pode orar pelo país. Outros podem fazer conchavos, outros podem fazer acordos, outros podem abrir mão de suas convicções, podem fazer coisas que não são eticamente corretas, mas nós podemos orar. Nós devemos orar, como diz a palavra, por aqueles que estão em cargos de autoridade. Então, essa é uma tarefa nossa. Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor. Parece que só um milagre pode nos salvar, pode dar uma direção que seja menos ruim, mas nós cremos num Deus que faz milagres. Então vamos orar, vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir, vamos buscar e buscar, e vamos bater e bater e bater, até que essa porta se abra e nos liberte das nossas dores. Que a gente não se feche, não vire o nosso rosto, não se comporte como aquele Israel do Antigo Testamento que não reconhecia a mão que o alimentava, que cuidava dele, e ia atrás de cisternas rotas, cisternas que não retinham água, cisternas que não tinham uma boa água, esqueciam da água da vida, que é o próprio Deus a nos cuidar. Então eu queria convidar você a gente orar neste instante por tantos motivos que temos aí na nossa vida. Aqui, se você é da nossa igreja, sabe que especialmente
Nós temos algumas programações aí que estão sendo informadas no boletim, no informativo digital que aparece no QR Code. Então, passe ali naqueles avisos todos, no calendário, passe a orar, seguindo aquilo que está ali orientado. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez nós buscamos o Teu nome. Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer e nós reconhecemos isso. A nossa força é fraca, o nosso entendimento é limitado, a nossa compreensão de todas as coisas, ó Deus, ela é tão diminuta. Então nós te pedimos, ó Deus, vem trazer o Teu Santo Espírito, ministrar paz ao nosso coração. Dá discernimento a cada um de nós, ó Deus, de como agir, de como viver. Ó Deus querido, ouve a nossa oração. Coloca as Tuas mãos curadoras no enfermo. Traz, ó Deus, alívio para aquele que está com dores. Ó Deus querido, dá uma solução, o caminho, ó Deus, para aqueles que estão desempregados, que estão passando necessidades, que estão em lutas e tribulações, ó Deus. O Senhor é a salvação de cada um de nós. Ó Deus querido, contempla a ansiedade no nosso coração. Contempla, ó Deus, a depressão, tentando dominar, ó Deus, a nossa perspectiva. Ó Deus querido, contempla, ó Deus, a tristeza, a falta de entendimento entre os casais, nas famílias. Ó Deus querido, vem purificar o nosso coração, que a gente possa depender de Ti, ó Deus, e assumir o Seu jugo suave e leve. Ó Deus querido, queremos seguir os Teus passos e precisamos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco. Então, ó Deus, vem nos socorrer mais uma vez, vem nos atender, ó Deus, em nossas necessidades e vem, ó Deus, manifestar a Sua boa, agradável e perfeita vontade, que se manifestou no plano perfeito da salvação. Que Ele também se manifeste agora, ó Deus, na nossa vida. Nós oramos desde já, agradecidos por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Deus te abençoe e prepara o seu coração. Nós vamos meditar na palavra de Deus sobre esta salvação, tão grande salvação, que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Acreditem em mim, amigos. Para Israel desejo o melhor. Salvação, nada menos que isso. É o que desejo de todo o coração e em todo o tempo oro a Deus por isso. Sei que os judeus são muito dedicados a Deus, mas estão fazendo tudo ao contrário. Não parecem entender que esse acerto da condição humana, que é a salvação, é a obra de Deus e muito bem sucedida. Eles montam suas lojas de salvação ao longo da rua e apregoam sua mercadoria. Após todos esses anos de recusa em se relacionar com Deus nos termos dele, insistindo em fazer tudo à sua maneira, eles nada conseguiram como resultado. A revelação anterior tinha a intenção de nos deixar preparados para o Messias. Apenas isso. Ele então iria consertar a situação dos que crescem nele. Moisés escreveu que quem insiste em usar o código da lei para viver de maneira correta diante de Deus, logo descobre que não é tão fácil. Cada detalhe da vida é minuciosamente regulamentado, mas confiar em Deus para moldar a vida correta em nós é uma história diferente. Não se trata de uma escalada perigosa até os céus ou de uma perigosa descida ao abismo para trazer de lá o Messias. Então, o que exatamente Moisés estava dizendo? A palavra que salva está bem aqui, tão próxima quanto a língua da boca, tão próxima quanto o coração do peito. É a palavra da fé, que aceita que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Essa é a essência da nossa pregação.
Diga a Deus as palavras de boas-vindas. Jesus é meu Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus. É isso. Você não está fazendo nada, está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele, para que ele o faça. Salvação é isso. Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e ele. As Escrituras garantem: ninguém que confie em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. Isso não mudou. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém, o mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade, para com todos os que buscam sua ajuda. Todo aquele que clamar, socorro, Deus, alcançará ajuda. Mas como o povo pedirá ajuda se não sabem em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a vocês? E como alguém contará a vocês a não ser que alguém o envie? É por isso que as Escrituras exclamam: uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. Mas nem todos estão preparados para ver, ouvir e agir. Isaías perguntou o que todos nós, em algum momento, perguntamos: Deus, será que alguém se importa? Será que alguém está ouvindo ou acreditando numa única palavra de tudo isso? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Que bom que podemos nos encontrar em torno da palavra de Deus. Eu quero pensar com você a respeito da salvação. Esta salvação que experimentamos e que agora proclamamos. A salvação que vem porque cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos na salvação, pensamos no Evangelho. O Evangelho é a solução para um problema que surgiu lá no Éden, quando aquele primeiro casal resolveu desobedecer a Deus, fazendo como um grito de independência desta dimensão espiritual em suas vidas. Eles passaram a lidar, a conduzir a sua história a partir do seu olhar humano, pequeno, este olhar limitado que nós temos. Quando nós pensamos no Evangelho, nós pensamos que precisamos ter pelo menos 4 compreensões que eu gostaria de pensar e destacar para você. Estas compreensões, uma vez transformadas por este Evangelho, por esta mensagem que diz que Deus, pela morte de Cristo na cruz, salva o pecador, as nossas compreensões, transformadas por esta mensagem, geram vida em nossa vida. Fazem com que se cumpra aquilo que Jesus fala aos seus discípulos quando diz que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Esta nova vida que ele vem proporcionar a cada um de nós acontece em nossa vida quando nossas compreensões são transformadas pelo Evangelho, por esta nova verdade, por esta boa nova que nós temos a proclamar. Eu queria pensar com você que a primeira compreensão que precisa ser transformada por esta mensagem do Evangelho, por esta novidade, por esta boa nova, é a compreensão a respeito de Jesus. Eu quero lembrar a você lá de Mateus 16, de 13 a 20, quando Jesus, conversando com seus discípulos, pergunta a eles: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? É muito interessante isto, porque os discípulos estavam caminhando e continuavam vivendo muitas coisas do cotidiano, então eles entravam no mercado, eles passavam pelo templo, eles ainda comercializavam alguma coisa, eles tinham os seus familiares
Eles tinham os seus vizinhos, os seus conhecidos, e Jesus quer saber exatamente por onde vocês andam, o que estão falando a meu respeito. Todas as respostas que os discípulos trazem para Jesus são respostas que sempre ficam aquém de quem Jesus verdadeiramente é. Até que Jesus pergunta, tá bom, as pessoas estão dizendo que eu sou um profeta, que eu sou a reencarnação de João Batista ou de Jeremias, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro dá aquela resposta emblemática que ficou para toda a realidade humana. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta palavra de Pedro, Jesus diz que não é apenas uma compreensão que vem simplesmente do seu raciocínio, mas que foi um desvendamento que ele teve a respeito de Jesus. Ele olha para Jesus junto com os seus colegas, seus companheiros do colégio apostólico e percebe que aquele ser que está diante dele, de que aquele ser humano que está diante dele é mais do que qualquer um poderia imaginar. Ele é o próprio Cristo, o Messias, aquele que vem realizar todas as promessas do Antigo Testamento, que vai suprir todas as expectativas que foram anunciadas pelos profetas. A verdade é que esta compreensão é transformada porque Pedro percebe a singularidade de Jesus. E a salvação é exatamente isto, uma mudança de compreensão a respeito de Jesus. Jesus não é mais um profeta, Jesus não é mais um caminho possível, Jesus não é um ser humano iluminado, diferenciado, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o Messias de Deus, Jesus é o escolhido por Deus para levar a cabo o plano da salvação. Ele é singular, e não somente porque ele vem fazer algo diferente, mas porque ele se apresenta como sendo o próprio Deus encarnado. Jesus é singular, é o Filho unigênito especial de Deus. E é preciso que haja esta compreensão de que Jesus está acima de todo e qualquer ser que possa tentar se colocar entre nós e Deus, porque na realidade ele é o próprio Deus que veio ao mundo, tornando-se homem para morrer no nosso lugar. Esta compreensão de Jesus é o primeiro passo da salvação. Compreender a singularidade de Jesus é o primeiro passo. Não é possível haver salvação sem esta compreensão a respeito da pessoa de Jesus. Mas eu queria pensar com você também que se é necessário que haja essa compreensão sobre Jesus, é necessário também que haja uma compreensão sobre si mesmo. É que a gente precisa compreender novamente ou ter uma nova visão a respeito de nós mesmos. Quando eu penso a respeito disso, há uma experiência com este Cristo que é especial. Aquela que o apóstolo Paulo teve, registrado lá em Atos capítulo 9, quando ele ainda chamado de Saulo, ainda sem conhecer pessoalmente a Cristo Jesus, sem ter a sua compreensão sobre Jesus transformada, ele é aquele homem que pensa ou respira ameaças de morte, como registra Lucas, mas ele tem este encontro com Jesus. E quando ele tem este encontro com Jesus, naquela luz que o cega, naquela conversa que os dois travam naquele instante, imediatamente ele chama Jesus de Senhor, ele se submete a Jesus, e o que nós encontramos a partir daí é um homem que reformula toda a sua teologia, toda a sua compreensão sobre este Jesus a quem ele perseguia, e ele tem uma compreensão nova a respeito de si mesmo. Ele destaca lá no segundo capítulo de Filipenses aquelas características que o tornavam merecedor da graça de Deus. Mas que ele diz que considerou tudo isso como esterco, como lixo, diante da superioridade, do conhecimento da justiça que há em Cristo Jesus. E é assim que quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá por volta do ano 55 depois de Cristo, ele se apresenta àqueles coríntios como sendo o menor dos apóstolos. Ele separou ali aqueles 12 homens
que andaram com Jesus, ele considerado como um apóstolo abortivo que surgiu fora do tempo, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Mas passados mais alguns anos, por volta de mais uns 5 anos ali, ele escreve aos Efésios e ali ele se apresenta como sendo o menor dos menores de todos os santos. Entre todos os crentes que há, eu sou o menor de todos. E quando 5 anos mais à frente ele vai falar para Timóteo, por volta do ano 65, então, ele diz que ele é o pior dos pecadores. A compreensão que Paulo tem de si mesmo não é mais aquela de que ele é irrepreensível, de que ele é merecedor, de que ele tem qualificações, que ele tem um currículo para apresentar diante de Deus. Ele só consegue dizer a respeito de si mesmo que ele é um pecador que foi envolvido pela graça de Deus. E esta compreensão é que o torna uma pessoa humilde, que faz com que ele cite aquele hino, dizendo, olhem para Jesus, considerem a Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo, vindo a tomar a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. A gente precisa ter esta compreensão de si mesmo, e então a gente sai do salto, desce do pedestal e começa a andar humildemente com o Senhor. É preciso ter uma compreensão da singularidade de Jesus, mas também é preciso ter uma compreensão da nossa condição. Uma terceira característica, uma compreensão que fundamenta a vida cristã, é a compreensão da vida. A partir deste encontro com Jesus singular, que abre os meus olhos, desvenda os meus olhos tanto para a pessoa dele, quanto para a realidade mais profunda do meu ser, da minha condição. Eu também passo a ter uma nova compreensão sobre a vida, sobre como andar neste mundo, sobre como me relacionar a partir deste instante. Veja que interessante, Paulo perseguia Jesus, e aí ele tem encontro com a singularidade de Jesus. Daí ele tem uma autoimagem muito para além do que verdadeiramente é, ele é irrepreensível, ele se considera tudo isso, mas em Cristo ele percebe que precisa ser humilde, que aliás ele é o pior dos pecadores. Como é que você faz? Como é que anda? Como é que a vida será a partir deste tipo de compreensão? É então que nós encontramos aquilo que Jesus ensina aos seus apóstolos, aos seus discípulos naquela noite da ceia, quando ele chama ou faz a parábola da videira, dizendo, olha, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem apegados a mim, se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão ter vida, vocês vão crescer, vocês vão frutificar. E vocês precisam ter esta compreensão de que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Me parece que essa terceira compreensão sobre a vida nos lança para o discipulado, nos lança para algo que nós temos nos esquecido profundamente nestes tempos, de que Jesus é mestre e de que nós somos seus discípulos, aqueles que caminham junto a Ele, aqueles que seguem os seus passos, aqueles que aprendem de Jesus, aqueles que vivem, se alimentam e bebem daquilo que Ele lhes oferece. Porque o discipulado é o seguimento. E a partir deste momento que eu tenho este encontro com Jesus, a minha vida ela é transformada. Nós temos então aquilo que se chama de regeneração. Eu nasci de novo, não para continuar o mesmo ser, mas para ser um novo ser, que agora realiza coisas para a glória de Deus, como Jesus diz, vocês vão dar muito fruto, fruto que glorifique o Pai, e essa passa a ser uma preocupação da minha vida. Que fruto? Aonde o Pai está sendo glorificado na minha vida? E Jesus continua falando ali naquele capítulo 15 de João, dizendo que a minha alegria será, ou a alegria de vocês será completa. Olha que coisa interessante, seguir a Jesus produz alegria, estar ligado a Jesus, estar
como o galho está ligado à videira, estar ligado a Jesus produz vida e vida em abundância e produz alegria, a alegria completa. Que coisa tremenda, a nossa compreensão sobre a vida. Minha vida não me pertence mais a mim, não pertence só a mim. A minha vida agora tem um propósito muito específico, que é de glorificar o Pai. Mas eu experimento nesta vida a alegria completa. E parece que então a compreensão sobre Jesus, a sua singularidade, a compreensão sobre quem nós somos, pecadores, envolvidos pela graça de Deus, me faz então andar em seguimento a Jesus, em ligação com Jesus, acompanhando os seus passos, a sua maneira de raciocinar, a sua maneira de viver. E então me parece uma quarta compreensão importante ser destacada, a compreensão sobre a missão. Que propósito tem a minha vida? Por que estamos neste mundo? O que devemos fazer, inclusive como igreja? E eu me lembro então daquele texto que é chamado de a Grande Comissão, quando Jesus, reunido com os seus discípulos, diz que vocês devem ir, vão e façam discípulos. Não é possível fazer discípulos sem ir. Não é possível falar a todas as nações sem ir. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Nós agora temos uma missão proclamadora, uma missão que vai compartilhar com o mundo a bênção recebida. Você vai se lembrar de que algumas pessoas que foram abençoados por Jesus quiseram contar aos outros o que tinham visto e aprendido de Jesus. Você vai se lembrar da mulher samaritana que, tendo este desvendamento, este não é o Cristo que nós aguardávamos, ela vai proclamar isso na sua cidade. Ou nos lembrarmos de Pedro e João, que depois de terem sido pressionados pelo Sinédrio a não mais pregar no nome de Jesus, é ele que diz: como nós vamos deixar de falar daquilo que temos ouvido, visto e ouvido? Não é possível ficar calado. É isto que faz o apóstolo Paulo, tendo tido este encontro com Jesus, compreendido a sua singularidade, a sua própria condição, e ligado em Jesus, movido pelo poder do Espírito, sai a pregar o Evangelho a todos os cantos que lhe foi possível fazer. É assim que a nossa vida também precisa ser. Uma vida que tenha compreensão sobre Jesus. E se você não tem esta compreensão sobre Jesus, eu quero convocar você a pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos, que assim como Pedro, os meus olhos sejam desvendados para Jesus. Fala comigo, assim como o Senhor falou com aquele homem Saulo no caminho de Damasco, um homem tão duro que teve um encontro contigo. Fala comigo também. Você vai se lembrar destas pessoas que caminharam com Jesus e mesmo sendo medrosos, mesmo tendo dúvidas em seus corações, aprenderam a se apegar a Jesus e assim foram pelo mundo proclamando a mensagem do Evangelho, proclamando que Jesus havia ressuscitado, que Jesus não era mais um profeta, nem um homem diferenciado, que ele era o próprio Deus encarnado, que veio ao mundo para salvar o pecador, para resgatá-lo dos seus pecados e trazê-lo a uma vida de comunhão com Deus. Isto é uma grande realidade, isto é uma grande experiência, isto é a maior alegria que pode tomar o coração de uma pessoa. Eu quero convidar você a pedir a Deus que lhe conceda a transformação destas compreensões na sua vida. A compreensão sobre a pessoa de Jesus e a sua singularidade, a compreensão sobre a sua própria condição como pecador, a compreensão da vida agora como seguimento de Jesus como nosso mestre e a compreensão da missão que nós temos como igreja de sair a proclamar o Evangelho de Cristo a todos os que têm necessidades. E nós sabemos que todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Que Deus nos abençoe,
Que Deus abra o nosso entendimento, que Deus ilumine a nossa mente, que Deus transforme o nosso coração para a sua honra e para a sua glória e para que nós experimentemos a verdadeira alegria. Eu quero convidar você a orar neste instante. Fecha os teus olhos. Deus querido, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua presença e de termos encontrado, ó Deus, a verdadeira vida em Cristo Jesus, de nosso olhar e nossa compreensão ter sido transformado, ó Deus, pelo poder que há no nome precioso de Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa que cada pessoa que faz esta oração agora, que acompanha comigo esta oração, ó Deus, possa ter o seu entendimento, a sua razão, as suas emoções desvendadas, ó Deus, e poder compreender quem é Jesus, compreender a sua condição pecadora, compreender a vida que o Senhor tem prometido, especialmente poder participar desta missão, ó Deus. Nós louvamos o teu nome por tudo que o Senhor já fez, que nós possamos experimentar esta salvação em nossa vida. Nós oramos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira.